Posto com você, viu, Elu? Agora, mudando um pouco, ainda com foco em Brasília, mas trazendo uma conversa do presidente Lula com jornalistas, hoje ele falou sobre o caso do IOF. E aí eu queria aproveitar aqui a Elu Vilela, lá em Brasília, para falar sobre isso. Ele falou sobre o Ministério da Fazenda, que, segundo o presidente Lula, está buscando reparos. E ele também falou que o ministro Fernando Haddad não se opõe a discutir melhorias. Então, sobre esse assunto, vou chamar um vídeo aqui de uma fala do presidente Lula. A gente já volta a falar. Vamos lá. O Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo que foi um acontecimento do não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte pelos companheiros senadores que, quando aprovaram a desoneração, sabiam que tinha uma decisão da Suprema Corte que era obrigado a haver a compensação e ficaram de apresentar a compensação. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Ora, se houve uma reação de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades. O Elo, e o presidente Lula, ele se reuniu depois dessa fala também com o próprio Haddad, com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Motta para falar sobre o IOF, né? Queria que você contasse para a gente. Olha, ele se reuniu com o ministro Haddad, presidente da Câmara e Senado, e os líderes do governo na Câmara e no Senado para discutir essas propostas. Só que eu acho que na fala do Lula, né, sobre esse evento todo do IOF, houve apesar dele estar elogiando o Haddad no começo da fala, eu acho que teve uma severa crítica ao ministro Haddad na fala do Lula. Por quê? Ele diz o seguinte, que o Haddad foi lá e anunciou na sexta-feira porque queria dar uma resposta à sociedade, mas que ele, Lula, não estava aqui. Como quem disse, se eu tivesse, não teria acontecido. Por quê? Aí ele diz assim, não se pode mandar medidas para o Congresso sem que os nossos líderes no Congresso saibam. Essa conversa toda que o Lula vem dizendo, as coisas têm que ser discutidas com os líderes do governo no Congresso e com os líderes da Câmara e do Senado antes de serem enviadas, para terem possibilidade de sucesso, porque o Lula sabe, o governo não tem maioria no Congresso. Se não negociar previamente, vai dar com a cara na parede, como deu com a história do PIX, como deu agora com a história do IOF. Então, eu acho que foi aí uma severa crítica do presidente, suave, porque em público, mas acredito que no privado pode ter sido até mais dura, porque tem que negociar, não vai passar nada sem negociar. E aí agora, no encontro que teve na casa o Lula recebeu para o almoço o Hugo Motta, o Alcolumbre, esse pessoal todo com o Haddad, e aí eles conversaram, saíram de lá todos, dizendo que foi uma ótima reunião, que eles estão discutindo medidas em conjunto, que ninguém vai adiantar que medidas são, porque elas têm que ser negociadas todas para depois poder fechar um acordo, e o Haddad disse que agora, talvez até no domingo, se reúna com as lideranças todas do Congresso, ou seja, os líderes de todos os partidos, para apresentar essas medidas e aí sim encaminhar para o Congresso. E são medidas que, segundo todos eles, são medidas estruturantes, ou seja, não é uma coisa pontual que vai fechar a conta esse ano e aí ano que vem tem que fazer outra coisa, não. São medidas para serem adotadas de maneira permanente e que permitam ao governo fechar suas contas. Por exemplo, acabar com as isenções, que, segundo o Haddad, já disse essa semana, podem render 800 bilhões de reais. Resolve o problema de caixa rapidinho, né? Então, e o Hugo Motta tem falado nisso também. Então, ao mesmo tempo que eu vi uma severa crítica ao Haddad, não pela sua qualidade técnica, mas por, ultimamente, o que parece ser sua inabilidade política, né? Eu vi também os presidentes da Câmara e do Senado muito positivos e vigentes no Palácio do Planalto, dizendo, bom, pode ter sido um erro que pode levar a uma solução positiva, porque a gente nunca tinha visto um presidente da Câmara falar tão intensamente e de maneira tão incisiva a respeito de acabar com as isenções fiscais, com as desonerações, que é algo que o governo quer há mais de um ano. Então, isso pode resultar em algo promissor. Vamos ver.
Ô, Elo, agora eu que estou sem esperança. Você me deu esperança no caso lá da fuga, agora eu que estou... Eu não acredito que Câmara, Senado, o governo possam mexer com essas isenções, sabe? Porque aí você tem os grupos de comunicação, quem é isento? Quem está nesse pacote de 800 milhões? Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, as emissoras de rádio, toda essa gente que cobra do governo corte de gastos, está vivendo no bem bom por conta dessas isenções. Essa gente não quer cortar o dele, esse benefício que recebe do governo. Então, eu não sei se vão ter coragem de mexer com essa gente aí, mas deveria. Resolveria muito fácil, só tirando isso. Porque essa medida era temporária. Era temporária. Era para ficar um tempo para atender a Covid, uma fase extraordinária que o país viveu. Não, os caras querem manter as mesmas pessoas que estão todo dia na televisão cobrando, o governo tem que cortar, o governo gasta demais. São essas pessoas que estão levando essa grana. Agora, Chico, no ano passado, quando a gente tinha Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na Câmara e no Senado, eu em nenhum momento vi eles defenderem com firmeza a necessidade de acabar com essas desonerações. Como eu já vi o Hugo Mota falar 3 vezes sobre isso, claramente com todas as letras, e o Davi Alcolumbre apoiando. Então, eles também estão colocando o nome deles nessa proposta, que tem uma convergência ali do governo federal, né, da Fazenda, todo mundo achando que isso daí é o caminho, porque quando você fala estruturante é isso, é você fazer uma coisa permanente. Essa seria uma medida permanente para garantir o fim dessa sangria, né, porque é um dinheiro que está indo aí para o ralo e que todo mundo já sabe, muita gente diz com todas as letras também, que não está gerando emprego, porque a ideia era você dar essa desoneração para esses setores da economia gerarem emprego ou manterem as pessoas empregadas durante a Covid. Agora não está gerando emprego nenhum, então chega, né? Chega, não, tomara que corte isso, é uma imoralidade. E é tudo neoliberal, radical, que quer cortar tudo do governo. Se brincar, quer cortar até Bolsa Família, são esses. Tudo barão aqui da Faria Lima, tudo dono de banco. Até dono de banco tem nessa história. Isso. Pô. Bom, a gente teve uma atualização, parece que positiva sobre esse caso, depois de o Hugo Mota ter falado um pouco mais grosso, né? Ter dado prazo e tudo. Elô, sei que você vai continuar acompanhando essa história e também os vídeos ainda, que com certeza a gente vai ter atualizações aí conforme a gente for assistindo tudo. Obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve. Diga. Ok. Você não vai... Não, eu só queria destacar que hoje, mais uma vez, o Lula falou do genocídio e falou de uma maneira ainda mais forte. E que a fala dele de domingo provocou uma nota da embaixada do governo de Israel. Ou seja, quando o presidente Lula fala, isso tem um eco enorme no cenário internacional. E os brasileiros que têm mania de complexo de vira-lata têm que entender isso. E hoje ele foi ainda mais claro, ele disse que o que acontece em Gaza é um genocídio, falou assim, e ainda disse, eu não posso aceitar isso, não só como presidente da República, mas como homem, como ser humano, não posso aceitar uma coisa dessa. Achei maravilhoso, presidente Lula, é isso aí. Que bom, muito bom, excelente. Bem direto, e é isso que a gente precisa mesmo. Valeu, querida, a gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal, até amanhã. Boa noite. Aproveitando para chamar Rodrigo Viana aqui.